Então, vamos à segunda parte, né, do Islã. Se você não assistiu a primeira parte, vai na playlist aí, Islamismo, e nesse caso, assiste a primeira parte. Eu parei nos pilares do Islã. Agora a gente vai falar sobre as vertentes, né? Como toda religião, quando o seu líder morre, até mesmo igrejas, né, como é a base o cristianismo, a minha base é o cristianismo. Então, enquanto o líder está vivo, a igreja segue o panorama do líder. Mas quando o líder morre, né, aí vence quem é que vai se apossar da herança do líder, né, daquele pastor, do que aquele pastor deixou, e quem vai tomar a frente. E aí o poder acaba corrompendo as pessoas, né? O poder é complicado. Então vamos às vertentes do Islã, né? O islamismo ele possui diferentes vertentes. Eu vou abordar só duas aqui, no caso as principais, né? E isso vai se dar a partir da interpretação que vai se fazer, né? Dos textos sagrados, né? E isso, no caso, vão interpretar de forma diferente. As duas principais os sunitas e os xiitas, né? Vamos ver como surgiu as divisões, né? Os sunitas, no caso, quando o Maomé ele falece, né? Se lembra que eu falei desse cara que eu vou falar agora lá em cima, eu vou falar aqui de novo. Após o falecimento de Muhammad em 632, no caso de Maomé, o sunita elege para tomar a frente da liderança do Islã, Abu Bakr, né? Ele vai ser o líder, né? Por quê? Porque ele era amigo do profeta, né? Ele foi um dos primeiros seguidores, né? E aí Abu Bakr vai se tornar um califa, né? Que é um líder do islamismo, né? E aí o que acontece? Ele vai ajudar bastante a religião, ele vai ajudar bastante a expandir a religião para fora da Península Arábica, né? Já havia alcançado a Península Arábica, agora ele quer ir além, né? Os sunitas, nesse caso, eles são 90% dos muçulmanos são sunitas, né? Os sunitas eles fazem uma interpretação mais flexível do Alcorão, né? Dos textos sagrados. Então, essa foi a origem, né? Aqui nós temos que partir dessa premissa, né? Os dois caminhos que se seguem: aqueles que vão seguir Abu Bakr, devido ele ter sido um dos primeiros discípulos do profeta, né? E ele vai se tornar o califa. E aí nós temos os xiitas, né? Os xiitas eles foram contrários exatamente à eleição de Abu Bakr, né? Porque quem é que eles quiseram eleger? O outro que eu falei lá em cima, né? Dos primeiros discípulos de Maomé, que foi Ali bin Abu Talib, né? Que era primo de Maomé. Então eles não querem Abu Bakr, eles querem seguir Ali, né? E aí no caso vai se dar os xiitas e sunitas, né? Que no caso os xiitas são apenas 10% dos muçulmanos, enquanto os sunitas são 90%, né? Nesse caso aqui já defende uma interpretação literal, uma interpretação literal dos textos sagrados de uma forma mais, enquanto os sunitas são mais flexíveis na interpretação, os xiitas são mais radicais na interpretação, né? E aí eles devido à sua interpretação, eles fazem a aplicação também dessa interpretação à Sharia, né? Que no caso é a lei islâmica, de uma forma mais radicalizada. O Islã, outra parte também. Então eu espero que vocês tenham compreendido essa divisão. A partir do primo do melhor amigo e primeiro discípulo, os sunitas, e a partir do primo de Maomé, né, Ali, né? A partir de Ali, os xiitas. Então xiitas e sunitas, daí porque essa divisão. Toda religião ela tem os seus símbolos sagrados, né? Por exemplo, o cristianismo tem o peixe, o pão, o vinho, né? Que são símbolos, o peixe, a cruz. E
e dentre outros símbolos, né, que o cristianismo tem, né, o judaísmo a Arca da Aliança e assim sucessivamente. O Islã também tem. O primeiro símbolo, se você tá aí com seu celular, depois você pode ir e pesquisar cada um deles. O primeiro símbolo é a lua crescente com a estrela, né? Preta, é uma lua e a estrela no meio, né? Uma estrela no meio. Que no caso esse aqui é um dos principais símbolos do Islã, né? E a representatividade que esse símbolo tem é a soberania e a dignidade, como também a questão da renovação da vida e da natureza, né? Esse símbolo também, a lua crescente, a lua crescente faz referência ao calendário lunar, né? Como também indica os 5 pilares da religião, né? Oração, caridade, fé, jejum e peregrinação. Nós temos também a mão de Fátima, né? Ou a Hansa, que é a mão de Fátima, né? Os 5 dedos representam uma mão com um olho, uma mão com um olho no meio, uma lua e uma bolinha, né? E uns ditos descendo aqui e subindo pelo dedo mindinho em árabe. E qual é o significado dessa mão, né? Como falei, os dedos representam os pilares da fé, né? No caso Fátima, né? Daí porque mão de Fátima. Fátima é o nome de uma das filhas de Maomé, né? E ela é tida como um modelo para as mulheres, no caso as mulheres islâmicas, né? Muçulmanas, que acreditam que Fátima não tem pecado, né? Fátima ela não cometeu pecado. O próprio Alcorão é um dos símbolos da fé. O Alcorão, que é o livro sagrado da fé islâmica, né? Escrito em árabe, a língua que foi escrita em árabe, né? E consta, no caso, a doutrina do Islã, como também os ensinamentos de Alá dirigido ao profeta Maomé. É outro símbolo da fé, né, islâmica. O Zulfiqar, né, que é a espada do profeta, né? É uma espada com um gancho assim. Podemos dizer que é assim. É a espada e no final dela, meio um pouco torta assim para cima. É uma espada assim e tem um símbolo e o cabo. Então é conhecido como a espada do profeta, representa, no caso, a distinção entre o certo e o errado, né? E Maomé transferiu a arma para um grande guerreiro, nesse caso aqui, o seu primo Ali, né? Daí ele seguir a vertente, né? Os xiitas, né? E no caso, o primo Ali, né? E ele faz após dar a espada a Ali, ele traz uma famosa palavra, um dito, né? As palavras que é dito com essa entrega, né? Que é uma frase famosa, poderíamos dizer assim. Não existe nenhum herói mais Ali, né? Não existe nenhum herói, mais Ali é um herói. Não existe nenhuma espada, exceto o Zulfiqar, né? Que é a espada do profeta. O Subá, né? Subá, S-U-B-H-A, né? Que poderíamos dizer que é um terço, né? Um terço islâmico, né? Terço é católico, mas estou dizendo assim que é semelhante. Que é utilizado nas orações, né? Tem 99 contas e em cada uma dessas contas é dito um dos nomes de Deus, né? E na conta, quando chega na conta de número 100, o crente da fé islâmica, ele canta, no caso, a Alá. Agora uma coisa interessante, né? Estamos chegando ao fim, falta muito pouco. O Islã, nós precisamos entender uma coisa: islamismo, cristianismo e judaísmo, existe algo em comum entre as 3 religiões? Sim. A primeira coisa é a composição, a origem das 3, né? E todas as raízes, a raiz tanto do Islã quanto do judaísmo, quanto do cristianismo, é Abraão, né?
Agora que a gente vai ver uma diferença. O profeta Maomé, no caso, se considerava descendente de Ismael. Moisés, para os judeus, se considera descendente de Isaac. Jesus, para os cristãos, também descendente de Isaac. E no caso, para o Islã, não. Para o Islã, Maomé é descendente de Ismael, né? Que foram, no caso, os 2 filhos de Abraão. A alegação dos muçulmanos é que o filho da promessa não é Isaac, mas o filho da promessa é Ismael, que é, no caso, o primogênito. Então, essas 3 religiões têm isso em comum. A origem da fé a partir de Abraão, o pai da fé, né? Aí, para finalizar, nós chegamos ao islamismo no Brasil, né? Não é tão difundido o Islã na América Latina, né? E no caso em especial no Brasil. No IBGE de 2010, né? Nós estamos se realizando agora, se realizou o IBGE 2022, né? Era para ter se realizado em 2020, não aconteceu. Mas em 2010, eles tinham 35 mil muçulmanos no país. A cidade que predominava os muçulmanos era, no caso, São Paulo, né? Encontrava o maior número dos adeptos, por ser uma cidade, a maior cidade do Brasil, né? E agora hoje estima-se que atualmente eles têm 1,2 milhões de pessoas, né? Então um crescimento bastante, né? De 35 mil para 1,2 milhões é um número bastante. O Islã, ele chegou no Brasil a partir das primeiras expedições que aconteceram ao país, né? Através dos navegadores árabes, né? Foi bem disseminado no Brasil o Islã, a sua disseminação no Brasil cresceu, no caso, a partir da Primeira Guerra Mundial, né? Com os exilados que vieram para o Brasil, né? E aí se disseminou, e hoje nós temos esse número tão grande, estimativa. Vamos ver de fato real quando sair agora o resultado do IBGE de 2022. Então é isso, né? Esse foi o panorama que eu tracei aqui para falar para vocês sobre o islamismo. Depois a gente vai trabalhar por parte vamos fazer várias observações dentro do islamismo de uma forma mais detalhada, mas agora para pelo menos ter uma noção, uma compreensão panorâmica da religião. Então, no caso, eu finalizo aqui, né? Essa visão panorâmica. Reitero que se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. E se você dá o teu like aí, faz algum comentário, acrescenta acrescenta alguma coisa aqui que eu deixei passar, ou me corrige se for o caso, né? E compartilhe esse vídeo para que outras pessoas que também se interessam em conhecer outras culturas religiosas possam estar conhecendo um pouco sobre o islamismo, né? Uma religião hoje tão em evidência no mundo, né? Devido a muito também ao radicalismo de uma parte que não se dá nem 5% do Islã é radical, né? E não é todo o Islã, né? Mas uma parte é radical. Com relação à cultura, questão das mulheres se cobrirem toda, né? Existe as suas regras, as suas leis, como existem em todas as religiões. É burro quem pensa que as religiões elas não têm regra, elas não têm dogma, elas não têm doutrina e elas não têm a sua cultura religiosa, né? É ignorância das pessoas quererem impor o seu modo de viver ocidental para os muçulmanos, que têm a sua lei, a Sharia, que tem a sua regra de fé, assim como os cristãos têm a Bíblia como a sua regra de fé. O Islã tem o Alcorão como a sua regra de fé, eles seguem ela. Então, assim, é bom compreender isso, que você não pode criticar por criticar a cultura a partir de você, né? Isso segue um caminho mais ou menos etnocentrista, né? De inferiorizar as outras nações, os outros países, partindo do seu país como superior, como os europeus fizeram e fazem conosco aqui da América Latina, nos inferiorizam, que eles se consideram superior a nós, né? E nos consideram como inferior a eles.
Então, espero que vocês cresçam nisso aí, pesquisem, que vocês busquem mais conhecimento para se aprofundar mais no islamismo e quebrar um pouco o preconceito religioso que existe em nosso país, no Brasil, né? No mundo também existe, mas no nosso país também existe um preconceito religioso, em especial com as religiões de matrizes africanas, né? Então vamos conhecer, vamos entender, para que a gente possa compreender o outro. É isso aí, pessoal. Até a próxima.